Todo fim de ano a agenda fica mais cheia. Tem confraternizações, viagens, ceia de Natal, Ano Novo. E com tudo isso, é muito comum aparecerem uns quilos a mais na balança quando chega janeiro. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Esse ganho de peso acontece por alguns motivos bem previsíveis. Aumento do consumo de doces, massas, bebidas alcoólicas e petiscos. Redução da rotina de exercícios. O pensamento perigoso de que só hoje eu posso, que acaba virando regra ao invés de exceção. Piora do sono e a sensação de que agora já foi, em janeiro eu volto a pensar nesse assunto. O problema é que o ganho de peso que ocorre nessa época tende a se somar ao longo dos anos e futuramente acarretar problemas de saúde. É verdade, tem mais de um estudo que acompanhou as pessoas por muitas décadas que mostra que o ganho de peso não é uma linha reta ascendente, é uma escadinha, o que significa que as pessoas têm ganhos de peso em períodos específicos, especialmente no final do ano ou nas férias, ou seja, em épocas de celebração. Só que as pessoas ganham aquele peso e depois, mesmo que elas percam, elas não perdem tudo, elas perdem só uma parte. E isso vai se acumulando e é o que acaba explicando que na meia-idade, por exemplo, a pessoa se encontra 15, 20 quilos acima do peso que ela tinha quando era mais jovem. O objetivo aqui não é tentar fazer com que você perca o prazer das festas, mas mostrar algumas estratégias práticas para aproveitar esse período sem perder o controle. Vamos lá então para 5 dicas para lidar com as festas de fim de ano sem ganhar peso. A primeira dica é para as ceias de Natal e de Ano Novo. Comece pelas fontes de proteína e pelos vegetais. Se possível, procure iniciar as refeições com pratos com carne, peixe, frango, saladas, legumes, verduras. Sabe o peru de Natal, aquele fatiado? Ou o presunto, o chester, o lombinho, enfim, dentro das tradições natalinas e de Ano Novo, tem sempre opções proteicas com as quais você pode matar a sua fome. E sem fome, a chance de exagerar naquilo que você não deve diminui significativamente, não é verdade? Matar a fome com comida de verdade é sempre a melhor opção. A segunda dica é com relação às comidas que você gosta muito e que aparecem nessa época do ano. Rabanada, panetone, chocotone, sobremesas especiais. Tá tudo bem você querer comer aquilo que você realmente gosta. A estratégia nem sempre é proibir, mas organizar a ordem dos alimentos e a quantidade. Aí você faz assim, depois de matar a fome e nutrir o corpo com as carnes e vegetais. Quando eu digo carnes, entendam, né? Presunto, chester, todas essas coisas. Escolha uma ou duas coisas dessas indulgências que você realmente ama, por exemplo, rabanada ou panetone, e saboreie com atenção, sem pressa. E não precisa ser até explodir, até ficar com dor e culpa, né? É assim, para ter o prazer. Todo mundo merece ter um prazer, não é proibido. É interessante, se possível, comer ali no local da confraternização e não levar para casa tudo que sobrou, porque isso ainda prolonga o consumo exagerado de guloseimas por todos os dias seguintes. Ah, bem lembrado. É uma coisa que eu digo há muitos anos para os pacientes. A exceção, para que ela realmente seja uma exceção, ela tem que ficar encapsulada naquele momento. Ela não pode se propagar para os momentos e dias seguintes. E aí, seja uma festa, uma celebração, o que for, levar resto de bolo, resto de doce, enfim, essas coisas para casa, significa que aquela noite de Natal ou de Ano Novo vai virar uma semana dessas coisas. E o que os olhos não veem, o coração não sente, não é mesmo? A terceira dica é tomar cuidado com os beliscos inofensivos que, no fim das contas, somam muitas calorias. Nessa época do ano, algumas comidas ficam disponíveis nos intervalos das refeições. É aquela mesa cheia de coisas para beliscar. E elas podem aumentar bastante a ingestão calórica, porque a gente acaba comendo sem perceber.
Alguns exemplos são as frutas secas, como uva passa, damasco, também as castanhas e nozes, que são coisas pequenas, parecem saudáveis e até são, só que elas têm uma alta densidade calórica. Alguns de vocês talvez lembrem de um vídeo que eu publiquei no Instagram bastante tempo atrás, em que eu pegava uma noz pecan e acendia com um isqueiro e ela permanece acesa, que nem uma vela, mostrando literalmente a alta densidade calórica desse alimento. Ela é tão densa em gordura, num formato pequeno, saborosíssimo, desidratado naturalmente, que é muito fácil consumir uma quantidade muito grande de calorias sem perceber. Lembrem-se, nozes, 100 gramas de nozes tem quase 700 calorias. É incrível, mas é verdade. E o mesmo vale para queijos, embutidos, pastinhas, torradas, doces, salgadinhos, tudo isso que é pequeno, que cabe na boca, numa mordida, e você tende a perder o controle. Para esse tipo de coisa, existem 2 estratégias que ajudam bastante. A primeira é montar um prato com o que você quer comer, em vez de ficar beliscando direto da mesa. Quando a gente enxerga o que está consumindo, fica muito mais fácil ter consciência sobre as quantidades. Tanto isso é verdade, Sari, que é uma estratégia dos buffets livres. Porque no buffet aquilo, a lógica é que você consuma mais e, portanto, vai pagar mais. Mas quando o buffet é livre, o objetivo do proprietário do buffet é que você coma menos. Então, eles usam o quê? Pratos menores. Porque se você tem um prato menor, você tem aquela impressão de que já encheu o prato. E aqui é a lógica estendida da mesma coisa. Se eu tenho uma mesa inteira de coisas para escolher, a forma como eu vou avaliar o quanto eu como muda do que se eu tenho um prato que eu já coloquei as coisas que eu quero comer e elas estão ocupando aquele prato que tem um tamanho menor do que o da mesa inteira, né? Sem falar que para você repetir, você vai precisar levantar e servir um novo prato. Então isso também oferece ali um pequeno momento de reflexão, de pausa. Você vai ter que ter essa iniciativa, pensar se você realmente quer levantar e repetir a dose. Uma outra estratégia que ajuda nesse sentido é evitar ficar o tempo todo ao redor da mesa. Depois que você comer, se você mudar de ambiente, sentar em outro lugar, aproveitar para conversar, dançar se você gosta de dançar, ou participar da festa longe da comida, também ajuda a melhorar o controle. A quarta dica, ela é cada vez mais relevante nos dias de hoje. Não suspenda o tratamento medicamentoso no fim do ano. Obviamente isso se aplica para quem está usando, mas como eu disse, hoje em dia isso é muita gente. Um erro comum das pessoas que estão usando os injetáveis para emagrecer é pensar assim, já que eu não vou seguir direitinho a dieta no fim do ano, é melhor eu parar o remédio e depois eu corro atrás. Mas é justamente nesse período de maior vulnerabilidade, em que tem mais comida, mais tentações, mais álcool, mais eventos, que o tratamento tem um papel ainda mais importante. Muitas vezes eu aumento a dose do paciente nesse momento, porque ele ajuda a controlar o apetite, ajuda a controlar a compulsão, ajuda no controle glicêmico, né, se for um paciente diabético, reduz o impacto metabólico dos exageros, até porque reduz os exageros. Então, se você estiver fazendo um tratamento medicamentoso, não suspenda a medicação por conta própria. Converse antes com seu médico para alinhar a melhor estratégia que, repito, por vezes pode significar inclusive um aumento de dose, mesmo que provisório, nesse período. A quinta dica é ter um plano claro de retomada em janeiro. Mesmo com todos os cuidados, é possível que você ganhe algum peso nas festas. Isso não significa fracasso, nem motivo de culpa. Mas é importante não deixar esse ganho de peso se perpetuar. Não deixe para depois do carnaval. Quanto antes você retomar sua rotina de alimentação, de atividade física e de sono, vai ser melhor. Volte a se pesar regularmente. E aqui eu abro um parênteses. A gente já tem um episódio do podcast chamado Balança, Culpado ou Inocente. Sugiro que vocês escutem. E eu costumo recomendar às pessoas que usem um truque mental que eu chamo de a linha vermelha. A linha vermelha é um limite de peso que você estabelece previamente. Então, digamos assim, antes das festas, você coloca, olha, eu não posso ganhar mais do que, digamos, 2 quilos. Se a pessoa atingir aquela linha vermelha, automaticamente ela tem que tomar uma atitude. Vai ter que se cuidar um pouco mais. É o famoso correr atrás do prejuízo, né? Chutou o balde, corre para buscar o balde. Porque se a gente não traça essa linha vermelha,
a chance de acabar bem acima dela é muito grande. E vocês têm que lembrar que isso não é uma coisa frívola, não é assim uma preocupação com estética. Se a cada ano você se deixar ganhar um par de quilos, não só você vai acabar com excesso de peso, mas o set point, aquele peso que o corpo gosta que você fique, vai ficar permanentemente alterado num nível mais alto. 2 quilos por ano, em 10 anos são 20 quilos. Exato. E aí a pessoa diz, tá, mas quando eu tiver com 20 quilos, aí eu faço uma dieta ou tomo um remédio e emagreço. Sim, você pode até emagrecer, mas o corpo vai o resto da vida continuar querendo ganhar aqueles 20 quilos de volta. Então, é importante evitar que aconteça, para depois não ter que a vida inteira lutar contra um peso referência do corpo que ficou permanentemente elevado. Para ajudar nesse processo, em janeiro a gente vai fazer a 5ª edição do Desafio Retomada. É um programa que já ajudou milhares de pessoas a retomar o controle da alimentação para emagrecer de forma saudável. Se você quiser contar com o nosso apoio, planeje-se para participar. Você pode conferir os detalhes em drsolto.com.br/retomada. E a gente gostaria de aproveitar para desejar a vocês boas festas, uma boa entrada de ano, dizer que a gente vai fazer um curto recesso, mas que a gente se vê de volta aqui em janeiro. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.